Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro e nós estamos aqui no vídeo 8, presta atenção nisso, do Novembro Laranja. A gente está aqui no mesmo cenário, usando a mesma roupa, mas o conteúdo não é o mesmo não, tá? Vamos lembrar aí que o mote da campanha esse ano é justamente trazer para quem nos assiste pessoas que já passaram pelo desconforto enorme de zumbido, ou de misofonia, ou de hiperacusia, ou hashtag tudo junto e misturado, porque a gente sabe que as coisas nem vêm isoladamente, uma de vez em quando não. Às vezes vem o pacote inteiro que é jogado nas nossas cabeças ou nos nossos ouvidos para a gente aprender a entender, lidar, manejar e seguir uma nova direção, tá bom? Então, o que eu quero contar para vocês antes de chamar o convidado do momento? Dentro da nossa ideia do Novembro Laranja esse ano, as lives estão sendo concentradas às segundas-feiras, mesmo sendo um dia que a maioria está trabalhando, mas para que as pessoas possam ou assistir ao vivo ou ver a versão salva nas redes do Instituto e fazê-las repercutirem durante a semana. Então é o aprendizado próprio, o que cada um tem para tirar com isso, seja pessoa que tem zumbido, seja profissional de saúde que está querendo aprender o outro lado, né? O lado do paciente que sofre, para se motivar a fazer a diferença também. Então seja cada um com seu propósito. A gente pede que vocês assistam, façam isso reverberar aí internamente e que isso possa ser espalhado nas redes sociais de vocês, tá? Isso é muito importante pra gente. Deixa eu cumprimentar aqui quem tá entrando para prestigiar a gente: Luiz Queiroz, Happy Beer, Isabela Pedriali, SOS Casa e Companhia, Cláudia Trindade, Keila Fraga, Afrânio, Eric Watanabe, Leonice de Lima, Débora, querida, tudo bem? Maria Clara Ferreira, Amabi, Bezerra, Fábia Lobo, Nila Lima, Nice Bonetti, Cláudia Buchweitz, Giba, querido, a nossa estrela de hoje. Giba, tenta clicar aí num anúncio ali para participar da live comigo, que daí chega aqui para mim. Que bom que você tá aí, ó, a nossa estrela de hoje. Nila Lima, Darlene, Ouve Clean, doutora Vanessa Rolim, doutora Ana, querida, doutora Ana, lá de Brasília, dentista que sempre prestigia, Iracema, Rosinha, Maria Elisa, Evelise, Edilene, Jamedeiros, olha quanta gente boa, que legal, Juliana Tadeu, Vera Faria, que bom, gente, que vocês estão aqui com a gente, vocês vão ouvir uma história muito bacana. Vívia Polife, Ale Bersa, querido, tudo bem? Ó, chegou pra mim, Giba. Eu vou introduzir o convidado deste vídeo, tá? Que é o Gilberto, que a gente conhece por Giba, já conheço há vários anos, tive a oportunidade de acompanhar várias das fases do Giba. Ele que é baterista por profissão, por muito amor e nas horas vagas. Ele é completamente apaixonado pelo que ele faz. Fala com brilho nos olhos, né? E vai ser uma pessoa perfeita para mostrar pra gente não só o lado do zumbido e hiperacusia, mas um lado que é muito comum aos músicos que têm sintomas de ouvido. Um medo enorme de comprometer a profissão, mas não só a profissão, porque isso muitas vezes é algo que se troca, que se muda para muita gente, mas sim de comprometer a paixão, o brilho nos olhos. Então o Giba tem uma história muito bacana para contar para vocês e eu quero todo mundo de olhos abertos, ouvidos atentos e a mente e o coração receptivos para a gente aprender tudo que a gente puder aqui com o Giba. Tô te mandando e vamos lá que o show
Aqui não é um palco, mas você vai fazer um show, tenho certeza. Bebel, Aldioma, Auricícero. Olá, tudo bem? Aí, Tani, tudo bem? Tudo, você me vê e me ouve bem? Te vejo e ouço bem. Que bom, é um prazer receber você aqui agora virtualmente, né? Deixa eu contar para as pessoas que no ano passado, há exatamente um ano, o Giba foi o nosso convidado do WEISA, o Web Meeting Internacional sobre Zumbido e Hipersensibilidades Auditivas, né? Que foi, bom, o Web Meeting é online, mas a gente fez um petit comitê ali presencial e o Giba foi um dos convidados e foi um show a fala dele, tá? Então eu tô esperando, né, que vocês possam aproveitar o show virtual que tá aí para todo mundo, tá bom? Giba, começa contando um pouquinho aí da sua carreira, né, de músico, de baterista e o contexto no qual o seu zumbido e piracusia apareceram. A bola tá com você. Obrigado, Tani. Obrigado pelo convite. É um prazerzão estar aqui. Nós já nos conhecemos há muito tempo, né? Então é um caso que já tem, acho que quase mais de 25 anos, talvez, né? Isso. É, entre 20 e 25. Enfim, eu estava nos Estados Unidos estudando numa escola bem conceituada, que é a Berklee College of Music em Boston, quando apareceu o zumbido de um dia para o outro. Na verdade, eu já vinha tendo sintomas de hiperacusia devido à exposição muito alta, né, de pressão sonora de som, que eu estava praticando demais numa sala muito pequena e naquele tempo a gente não tinha uma cultura de proteção. Isso. Então, eu fui pego. Se eu tivesse protegido o ouvido, talvez eu não tivesse desenvolvido o zumbido e mais grave ainda, a hiperacusia. Porque a hiperacusia ela acentua o quadro gravemente, né? Ela causa, aprofunda a gravidade do caso, né? Mas graças a Deus eu consegui voltar para o Brasil, trancar o curso. Eu digo graças a Deus porque começamos o tratamento, né? Que foi uma coisa que quando apareceu foi muito traumática no primeiro momento, mas eu cheguei até você por indicações e começamos a viabilizar formas de tratar, né? Enfim, com tudo que a gente tratou, as coisas os procedimentos que a gente fez, né? Passei por habituação, passei por muita Mas conversa, peraí, passei. só um Oi. pouquinho. Antes da gente falar do que você fez, conta um pouquinho para todo mundo como que era o seu zumbido, se era num ouvido só, se era nos dois, o tipo de som, para a gente ver quem vai se identificando. O zumbido era na cabeça, né? O zumbido que ficava mais ou menos nessa região. Quando eu pressionava, eu escutava ele, obviamente. No zumbido de uma frequência bem aguda, né? Acima, perto entre 7 e 8 mil hertz, né? Por aí, era um zumbido bem fino mesmo. E ele potencializava quando eu escutava sons que tinham essa frequência, né? É muito louco o que acontece na audição. A gente potencializa os sons agudos, né? E aí tem a ver com a Isso. hiperacústica, enfim, todo o que acontece decorrente disso. Então eu tinha sensibilidade, comecei a ter sensibilidade até a sons que potencialmente não eram nocivos, mas que aquilo para mim tá tendo um eco na fala, viu, Tani? Eu acho que tá tendo uma volta do som aí na tua sala. É isso? Você tá com som, com não? Eu não tô com mais nada. Eu posso. Será que ajuda se eu fechar a porta? É isso? Porque eu não tô com mais nada ligado aqui. Tá E com ouvidos de músicos, né? tá com eco na fala. Eu acho que você tá falando do celular e com as caixas ligadas ou não? Não, tô só falando do celular. Então, mas você tá ouvindo como com fone? Tô te ouvindo ok, pelo celular. Que gozado. Bom, tudo bem. Eu vou nessa. Ai, desculpa, eu sei que os ouvidos que detectam minúcias. Não, são as pessoas que estão falando. São as Ah, pessoas que estão falando. entendi.
Elas estão O que falando que será? está com eco. Eu vou experimentar aqui abrir a janela ou abrir a porta, tá bom? Tá. Porque eu fiz a outra live, eu acho, ó, o eco é na voz do entrevistado. Mas enfim, deixa eu ver o ambiente aqui, 2 segundinhos. Vamos ver se muda alguma coisa. Eu acho que cada um está percebendo de uma maneira diferente. Mas vamos, né? A gente faz de conta que esse eco é um zumbido e faz uma aula prática e aprende a deixar ele de lado. Não sei se você vai conseguir, porque o ouvido de música é muito treinado, né? Mas enfim. Giba, deixa eu só fazer umas pontes do que você já falou. Pessoas, zumbido na cabeça. A cabeça não produz zumbido, né? Mas é toda essa via auditiva e a percepção no cérebro. Então, a nossa tendência é interpretar quando uma pessoa fala que o zumbido é na cabeça, que ele tem algo bem simétrico, a mesma produção bilateral, e como ossos, né, conduzem, espalham essa sensação sonora super bem, algumas pessoas têm a percepção na cabeça de algo bem simétrico que esteja acontecendo nos ouvidos, tá? Eu acho que vale a pena o à parte, porque muita gente que percebe na cabeça, embora seja raro, quem percebe na cabeça tem muito mais tendência de se assustar por ser alguma coisa na cabeça, né? Por parecer algo na cabeça. E a outra coisa interessante do Giba é esse valor que hoje ele dá para a hiperacusia. Então, a gente vê, de fato, a hiperacusia, esse incômodo com sons que no geral não tem potência, não tem volume para ser lesivo, de já incomodar, já machucar os ouvidos. Então, é o potencial que a gente tem hoje de enxergar a hiperacusia já como um estado de lesão inicial do ouvido e depois pode aparecer o zumbido. Então, a hiperacusia e o zumbido andam juntos em 25 a 40% dos casos, tá? Então, a própria hiperacusia, como ele falou, se eu soubesse ou se eu tivesse me protegido, talvez eu não tivesse tido o zumbido. Mas quando a gente não sabe, não dá para a gente tomar atitude, né? E às vezes a gente precisa ter o sintoma para daí estudar, conscientizar e ser orientado. Então, Giba, é isso mesmo, né? Não dá para a gente ficar olhando para o passado e falar, se eu tivesse feito isso ou aquilo. É a vida do jeito que ela é, não é? Eu só falo isso porque existe uma cultura de proteção entre os músicos. Quando eu menciono que se eu tivesse, que naquela época já começavam a falar e eu não dava bola, entendeu? Então é nesse sentido. E se eu tivesse me protegido, com certeza eu teria evitado isso, né? Obviamente que Perfeito. eu não olho mais para o passado, mas se tivesse protegido, então é importante que a gente se proteja, né? Os músicos têm que ter a proteção. E, se possível, não aqueles bloqueadores. O bloqueador ele aumenta a hiperacusia da gente. Tem que ser o filtro mesmo, né? O filtro que é importante porque ele corta as frequências por igual. Mas é isso, eu sentia muita dificuldade de lidar com sons, né? E depois do tratamento, a hiperacusia foi melhorando, o zumbido foi baixando. E agora eu uso a proteção para tocar e vida normal. Passei por um processo de adaptação, porque adaptar não é fácil, mas você tem que querer adaptar, né? E tem várias maneiras de adaptar o zumbido. Hoje eu não percebo ele se eu não foco nele. Antigamente eu não precisava nem... ele estava tão presente, né? Então eu tive que aprender a esquecer o zumbido. Essa é a habituação, né? Então foi nesse sentido que eu tive Perfeito. que trabalhar, porque demora, né, Tani? Demora um tempo para habituar, né? Com certeza, o processo cerebral em si demora um tempo para qualquer pessoa, né? Porque é um treinamento, o paralelismo que a gente pode fazer é pensar no processo de mudança do músculo. Quando a gente se inscreve numa academia e pensa, eu quero mudar
a minha condição, nem que seja estética ou de saúde muscular. O músculo responde muito mais rápido do que os neurônios e mesmo assim todo mundo sabe que a gente não colhe frutos bons antes de 3 meses de investimento em musculação. Fazendo esse paralelismo com a habituação do zumbido, quer dizer, o estímulo está lá e a gente vai mexer nos filtros cerebrais para que o zumbido não seja reconhecido, com certeza é um trabalho de mais tempo de investimento do que o de qualquer musculação. Mas, Giba, no fim, mesmo demorando, você virou um exemplo de pessoa que investiu em proteção, você foi atrás desse conhecimento, né? E você não prejudicou, assim, você não teve que mudar a sua carreira, a sua paixão, né? O seu brilho pelo que você, nos olhos pelo que você gosta de fazer, por causa disso, mas sim você adaptou. E eu acho que isso é muito bacana, que você tenha virado porta-voz dessa causa, né, da proteção do músico, porque às vezes não adianta o médico ou o profissional da saúde falar, e sim um próprio exemplo vivo, né, real de quem teve o problema, traz muito mais impacto do que a gente, não é? Eu aposto que no seu meio você conseguiu ajudar muita gente. Então, ó, o filtro, estão perguntando, o filtro é esse aqui, ó, né? É um filtro especial de 25 dB, né? E aí eu fiz, hoje em dia já tem aqueles que ficam para dentro, né? Mas eu gosto desse aqui antigo, eu sou vintage, Tani. Eu gosto das coisas antigas, ó. Tudo bem. E aí, isso aqui ajuda a gente a atenuar né? Corta as frequências por igual. E eu recomendo isso. Né? Aí se eu tiver que ouvir alguma... Às vezes com um fone também, né? Um fone que já protege também é bom. Situação de gravar, tá? Mas para ir num show, para ensaiar, eu uso esse protetor, né? Então, é isso que faz eu continuar na música. Então, existem formas, né, Tani, de você lidar com o problema. Por mais complicado que foi naquela época, eu achava que eu ia ter que parar de tocar. Hoje eu nem lembro do zumbido, cara. Eu tenho que focar nele, entendeu? Agora, obviamente, eu protejo, né? Porque se proteger, o problema volta, né? Perfeito, porque o que acontece? Eu vou te pedir licença para contar uma peculiaridade que você vai lembrar, e a gente mencionou isso no ano passado. O Giba entrou nessa época lá, mais de 20 anos atrás, nesse tratamento longo de habituação, né? Tá? Foi na época ali que o Pavel Jastreboff tinha divulgado isso aí, eu era amante dessa técnica de tratamento, você super se empolgou, vestiu a camisa e o Giba teve uma melhora lá atrás, ó, muito boa. Boa a ponto dele ter chegado pela primeira vez num estágio realmente de não perceber ou perceber e não valorizar do jeito que ele valorizava no começo, onde a terra tremeu, né? Foi. Mas o que aconteceu de pegadinha na vida do Giba? Ele foi para um carnaval, num trio elétrico, achando que estava curado, né? Achando que estava podendo tudo, quando esse carnaval passou uma rasteira nele e ele teve recaída do zumbido e da hiperacusia e emocionalmente deu uma afundada que eu me lembro muito bem, porque nada como você se livrar de um problema, você fala assim, nossa, que delícia, né? Tô livre. E daí o problema volta pelo mesmo estímulo agressivo da primeira vez, que é música alta, né? Então, eu tô chamando a atenção nisso, Gibi, vou pedir para você comentar e puxar essa memória um pouquinho. Oi? A gente tá te vendo aqui travado neste momento. Eu vou falando. Pessoal, só confirma para mim se para vocês é ele que travou. Voltou? Estamos te ouvindo.
Então, mas só voltando. Oi, deixa eu ver se ele vê. Uh, Tá vendo e ouvindo? Agora voltou. Agora voltou. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, na verdade, a questão é que ser músico, bateria, guitarra, a forma, a empolgação de tocar, né? Entrar, viajar naquela coisa do volume, entrando pelas orelhas, pelo cérebro, por todos os poros, na verdade, brincar com fogo, né? Um fogo para o ouvido. Então, o Giba nunca deixou de brincar com fogo, mas ele brinca equipado, né? Acho que é essa a ideia. Mas aquele carnaval foi lá uma puxada de tapete ali no emocional do Giba, e ele acabou realmente baixando a bola, que era uma experiência que eu acho que ele tinha que viver para entender que os nossos ouvidos não ficam isentos, totalmente isentos do risco de estrago com som alto, né? Giba, não sei o quanto você me ouviu. Oi, Giba. Deixa eu aproveitar aqui e falar, ó, tem o pessoal já reconhecendo o Giba, né? Gibão, aqui é. Giba, estou usando um earplug da Zildjian, que tem atenuadores de frequência. Você indica? Vou deixar para ele responder. Voltou o som, tal, 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 ele travou. Vamos lá. Ele foi para o bloco de carnaval. Minha pergunta é: baterista é certo ter zumbido? Bateristas e guitarristas são dos músicos, acabam sendo pessoas com maior exposição a nível sonoro. É lógico que quem está na banda, né, acaba tendo o mesmo risco, né? Mas se pensar na questão da própria estimulação ali nos treinos, né? Nos treinos sozinhos, às vezes, bateristas e guitarristas são os profissionais da música que a gente mais acaba atendendo. Deixa eu interagir aqui com vocês enquanto ele volta. Deixa eu só ficar aqui ligada. Filtros são indicados para ir nas festas. Eu ia adorar, né, que todo mundo tivesse essa consciência de se proteger de alguma maneira. Então, tem as maneiras simples, né, que você realmente tampa o ouvido todo com um protetor, que seja de farmácia, que seja, ou tem os filtros mais sofisticados, mais personalizados, mais adaptados para essa exposição contínua do profissional da música, né? E é muito gostoso, para mim que acompanho a coisa, o problema faz tempo, é muito gostoso a gente ver que em todos esses programas de músicos, né, pela televisão, nacionais ou internacionais, é muito mais frequente você já ver os profissionais com equipamentos de proteção. Então, essa cultura que o Giba comentou de proteção tá vindo, tá chegando, tá encorpando de uns anos para cá de uma maneira muito mais poderosa do que antigamente, né? Ele tá aqui de novo, vamos tentar, vamos ver se dá mais certo, porque já tá dando certo, né? Então, show, poucos falam da prevenção dos músicos, é verdade. Eu tenho colegas aí bem enfronhados na linha de proteção dos ouvidos dos músicos, né? Giba, tudo bem? Caí, me derrubaram. Tá tudo beleza, tá tudo beleza. Vamos lá, ó. Tem gente te reconhecendo aqui, ó. O Vicente Paulinho Gibão, tá? Olha que gostoso, né, Gibão? Meus amigos. Exatamente. E por isso que eu quero muito que você fale para eles. Provavelmente seus amigos até já conhecem a sua história, mas como isso vai ficar gravado, né? De músico para músico, a coisa sempre funciona melhor. O que você gostaria que eu falasse? Então, dessa coisa do medo de perder a profissão, né? E do quanto é possível manter a profissão com essa cultura da proteção, né? Mas, acima de tudo, lembrando que
o profissional da música continua brincando com fogo, né? Então, às É, vezes, é esperado que tenha recaídas, mas que o tratamento possa fazer com que essa recaída volte atrás de novo. então, tem que tomar cuidado mesmo, por isso que eu recomendo a proteção. Agora, é inevitável quando você tem um problema de ouvido, zumbido, hiperacusia, seja qual for no ouvido, né? O profissional da música é a ferramenta dele. Então, Sim. passa várias coisas na cabeça quando acontece alguma coisa nesse sentido, e aí aparece aquela questão psicológica, né? Fica com medo, você pode ter depressão, você pode ter uma tristeza, e o que é pertinente, porque é a nossa ferramenta de trabalho, causa Aham. uma insegurança, né? A mesma coisa que como é que você vai conseguir examinar um paciente se você perde a sua ferramenta de trabalho? É difícil, né? Então, o que aconteceu ao longo dos anos que eu desenvolvi essa cultura de proteção. Então, o meu filtro anda na minha bolsa constantemente e eu sou tão neurótico que eu tenho um no carro, um no bolso, um na escola que eu dou aula, um para aqui em casa, porque eu já perdi, né? Baterista carrega um monte de coisa. Baterista carrega um monte de coisa. Então, Sim. eu já perdi, vira e mexe, né? Já liguei lá para a Kátia, como é que é? Vamos fazer outro e tal. Então, enfim, são coisas que eu sempre deixo, porque eu tenho essa mania de proteção. E eu acho que eu só consegui me perpetuar e ter uma continuidade na minha carreira porque eu me protegi, né? A hora que eu passei, isso que é importante falar também, né, Tani? Eu fiquei um tempo sem tocar para diminuir a hiperacusia e ter uma eficácia no tratamento. Eu tive que me afastar um pouco da música. Final de 97, começo de 98, eu me afastei um pouquinho da música. Eu fiquei quase uns 8, 9 meses sem tocar mesmo, trabalhando com outras coisas, para restabelecer a sensibilidade, a tolerância, que é a hiperacusia, né? E na época, a TRT, né? A gente teve uma coisa com o negócio do Jastreboff, né, Tani? Depois você trouxe ele naquele congresso ali, né, no Hospital das Clínicas, até você me convidou para participar. Pô, eu lembro de cada detalhe, eu chegando no seu consultório, você me atendendo. Ó, você É sabe uma, que você é uma, mora aqui, é, né? é um, eu tenho uma ligação com você, Tani, que vai ser pro resto da vida, porque eu estava desesperado naquela época, né? Sim. E aí, realmente, a Tani foi indicada e a gente conseguiu fazer. Enfim, depois eu participei de alguns grupos, aliás, de um grupo que você teve, né? Sim. Dando algum aconselhamento, fui numa reunião. Mas o mais importante que eu queria falar é que, ao longo desses anos todos, eu tive um suporte, eu dei muito suporte para músicos que sabiam do meu caso, me ligavam e que me perguntavam. E, olha, acho que foi mais de 100 músicos que eu conversei, ou por telefone, ou por alguma mídia social, ou por WhatsApp, e acalmei. Ó, teve bateras, o Ricardo Confessori, eu tranquilizei ele sobre o zumbido, o Tuco Marcondes, não, Tuco Marcondes não, quem que foi um outro baixista? Teve um baixista, o Fernando Nunes, eu tranquilizei. Olha, foi muita gente que eu, só de conversar, dá aquela dessensibilizada no cara e sai daquele surto, porque quando o zumbido se acomete, a pessoa parece que fica num surto e que fica escutando o zumbido e que potencializa o zumbido. E, na verdade, o zumbido ele tem o lugar dele, né? E o ser humano potencializa o zumbido porque força a percepção dele, né? É aquele estado de alerta, né, Tony, que o ser humano fica em relação ao zumbido. Perfeito. Então, eu acho que no primeiro momento é muito importante dessensibilizar, né? Então, eu pude ajudar muitos músicos só na conversa. É lógico que o zumbido tem várias causas. Então, o paciente, né, o músico no caso, ou quem está com zumbido, tem que investigar
ele é sistêmico, se tem alguma causa na alimentação, ATM, coluna, e aí vai a investigação. Mas para nós músicos, a gente tem que tomar certos cuidados. E só de não ficar envolvido em ambiente, não se isolar no silêncio, né? Ter sempre um background, um som background, e entender que aquilo vai ajudar, já diminui, eu acho que em 50%, a percepção do zumbido, né, Tani? Com certeza, com certeza. Ô, Giba, quando a sua rede aí estava travando um pouco, eu acabei contando daquele episódio de recaída lá no carnaval lá atrás. Eu não sei se deu para você ouvir. Eu queria que você falasse um pouquinho para eles dessa sensação realmente do emocional, de como é você chegar lá e você voltar para trás, para daí você ter que ter forças para ir para frente de novo. Por quê? Eu vejo muita gente, Giba, profissional da música ou não, que tem uma melhora do zumbido, reage dessa maneira assim, eu tô curado, e daí, na menor recaída, afunda, né? De um modo que, quando afunda, não enxerga que pode levantar de novo. E como você já foi uma pessoa que afundou e levantou, né? Eu queria muito que você falasse para eles de igual para igual. Eu fui assistir o Carnaval do Rio de Janeiro naquela época e eu não sei o que deu em mim, que eu não usei proteção. Mas aí, logo depois do primeiro dia, porque eu fui 2 dias, né? Logo depois... E a escola de samba, quando passa na frente, é ensurdecedor, né? E o cidadão aqui tirou a proteção. Então, eu lembro que eu já te liguei, voltei de lá e eu fiquei muito mal com aquilo, porque eu demorei o quê? Uns 6 meses conquistando uma melhora, né, Tânia? Ao longo desses 6 meses, sempre foi assim, mas subindo. Nesse carnaval, o negócio foi assim, ó, né? Caiu, parece que a hiperacusia tinha voltado no mesmo nível inicial. E aquilo me deixou muito mal. E a gente teve que reconquistar. Eu lembro que você falou, Giba, volta lá, aumenta um pouquinho o ruído branco do aparelhinho que eu usava na época. A gente foi revertendo. Só que a minha reentrada, né? A minha recuperação foi mais rápida. Muito mais. Entendeu? Porque eu já estava, apesar de no primeiro momento ter ficado abalado com a volta da sensação, eu já estava aqui meio escolado. Então eu falei, bom, eu sei que vai melhorar. A Tani está falando que vai melhorar. E eu estou fazendo os procedimentos. Então, a recuperação foi muito mais rápida. O que eu demorei 6 meses, em 2 meses eu recuperei de novo, né? E foi assim até a gente estabeleceu um platô, e aí dali para frente a melhora foi vindo, a ponto de às vezes até eu conseguir tocar sem o protetor, o que não é aconselhável. Não aconselho. Enquanto é aquela coisa, né, Tani? A gente sabe, dá para. Tem casos de cura, tem casos que nem o meu. Eu ainda percebo o zumbido se eu quiser, mas eu não. Agora eu não estou ouvindo ele, não estou focando nele. Então ele não me incomoda mesmo. É como se eu não tivesse. Mas a gente sabe que é um gatilho. Se você ficar brincando com ele, pode voltar. Então tem que se proteger. No meu caso, onde o som é a causa principal do que aconteceu, do que me acometeu em relação ao zumbido. Pessoas com diferentes causas talvez tenham diferentes resultados, né? Diferentes, vamos dizer, você curou e está curado e pode se expor ao som que não vai voltar. No meu caso, que Sim. É um som o determinante que dispara o gatilho do zumbido, eu tenho que tomar cuidado pro resto da vida. Mas tomando cuidado, a vida é normal. Perfeito, perfeito. E como você falou num outro momento, né? Realmente tem a questão da percepção, né? Então, às vezes, se você ficar fechado no silêncio e botar o foco da atenção lá, você vê que ele pode estar lá, principalmente depois de um show ou de alguma outra coisa. E eu quero fazer uma ponte
com essa questão que muita gente, quando está num tratamento de zumbido, né, às vezes ele vai diminuindo e a pessoa vai lá para o quarto ou para o banheiro, no silêncio, tampa os ouvidos para buscar o zumbido. Então, buscar o zumbido é uma coisa que a gente não aconselha. Eu sei que é uma curiosidade, é uma questão de querer ter certeza se ele está no processo da melhora, mas não é uma coisa que a gente aconselha, a menos que você tenha realmente a estrutura emocional, né? Porque se dar conta que ele pode ainda estar lá, principalmente no caso dos músicos, porque eles continuam brincando com fogo no bom sentido, a ideia é que a gente não se surpreenda, né? Mas como o Giba falou, o processo que ele fez em 6 meses teve uma recaída, mas o cérebro dele aprendeu esse processo de habituação. Porque habituar, que é deixar de perceber, é algo absolutamente que o cérebro sabe fazer. A habituação é um processo instintivo que tem a ver com sobrevivência e ele só não faz quando a gente atrapalha. Mas quando o Giba fez essa recaída, ele entrou, ativou essa habilidade cerebral em bem menos tempo do que na primeira vez. E aí vale o paralelismo que eu estava fazendo ali com o músculo, com a musculação. Então, se você já chegou a ser hipertrofiado uma vez na vida, né, e você tem ali, você diminui a sua massa muscular por algum motivo, vai pandemia, ficou mais sedentário, etc., o corpo sabe o caminho, né? Então, quando você volta a treinar, você chega você pode chegar num nível de mudança do seu corpo, no caso do músculo que eu estou comparando, em menos tempo do que o que você levou a primeira vez quando você saiu do sedentarismo para a hipertrofia. É a mesma coisa com o processo cerebral. Então, ele é um exemplo maravilhoso de pessoa que, apesar da recaída, vestiu a camisa, acreditou, fez a lição de casa, porque o mérito é dele, né? E em menos tempo do que na primeira vez, chegou de novo num estágio de não percepção ou pouca percepção. Ô Giba, de 0 a 10, quanto te incomodava o zumbido sozinho e quanto te incomodava a hiperacusia lá no começo? Bom, a hiperacusia era 10, né, Tani? Eu fiquei num estágio... a minha voz me incomodava, lembra disso? Eu falava, eu vou ficar quieto, porque eu não aguento. Então, foi muito grave a hiperacusia. O zumbido nem tanto, a hiperacusia mais. Quando a hiperacusia começou a diminuir, eu comecei a restabelecer a tolerância, o zumbido foi baixando. Então, na verdade, eu dava uns 10 para a hiperacusia e de 7 a 8 para o zumbido, né? Ele não era aquela coisa absurda, porque quando eu estava num ambiente que tinha algum background sonoro, evidentemente que ele ficava mais baixo e só vinha a sensação que ele estava de alguma forma com algum volume quando eu focava nele. Esse é o ponto. Perfeito. Perfeito. Quando agora eu estou aqui, nesse ambiente que eu estou aqui, que tem o barulho da rua, alguma coisa assim, o barulho da geladeira, se eu focar no meu zumbido, eu ouço ele. Mas se eu não focar, eu não ouço. Por exemplo, estou ouvindo agora, estou focando nele. Agora não estou mais. Então eu tenho esse controle, cara. Vocês nunca vão saber disso porque está aqui, né? Está aqui. Mas vocês têm que acreditar em mim. Mas eles vão acreditar. É isso que a gente desenvolve, né? Oi. Eles vão acreditar em tudo que você está falando, com certeza, né? Ô Giba, e você hoje, como é que você está da hiperacusia? Você falou do zumbido, então você consegue ficar sem percebê-lo, quando foca, você vê que ele está lá. Baixinho, tanto é que hoje os sons da vida já mascaram muito mais fácil, né? E como você está da hiperacusia hoje em dia? Tani, a hiperacusia está tranquila. Se tem, por exemplo, alguém tocando bateria, tocando mais
as peças agudas da bateria, a caixa, por exemplo, me incomoda. Mas aí eu protejo e fica tudo bem. Eu, com o protetor, eu bateria, que é assim que eu faço. Então, quando eu estou dando aula, eu estou com o protetor, o aluno está tocando, eu estou tocando. Eu uso o protetor de 25 dB, né? 25 dB é o filtro, né? 25 dB. E eu fico tranquilo ali. A hiperacusia, eu acho que é uma coisa assim, tem que tomar cuidado. Ela está lá. Você mantém um certo nível de tolerância, tranquilo, mas se ficar... Eu sei de situações, por exemplo, que eu esqueci o protetor e estava ali perto de alguém tocando e tal. No dia seguinte não é muito fácil, mas não é igual ao que já foi, entendeu? É como se eu Perfeito. tivesse alcançado um teto mínimo. Um teto mínimo. Né? E daqui para baixo, um nível mínimo. Daqui para baixo não desce. Só que eu tenho que tomar cuidado. Sempre tomando cuidado. Então, Perfeito. o resumo de tudo dá para... Eu nem lembro que eu tenho zumbido, Tani. Eu não lembro que eu tenho zumbido. Eu lembrei hoje que você falou que tinha a nossa live para fazer. Na verdade, Desculpa aí, hein? Desculpa. Eu percebo, mas lembrei, falei, hoje tem que falar de zumbido, hein? Será que ele está aqui? Será que o meu zumbido existe ainda? Eu fui olhar, né? Ah, ele está aqui sim, vou falar do zumbido. Mas tô dando uma ilustrada na situação, mas é que para dizer para vocês que dá para conviver e a gente esquece dele, cara. Entende? Esquece É isso dele. aí. Para vocês que estão desesperados, por exemplo, teve uma pessoa aqui que entrou aqui, acho que o nome dela é Roberta, e eu aconselho você, Roberta, a procurar ela aqui, ó. Acabou de falar, nossa, estou arrepiado em escutar isso, não lembra de zumbido. Roberta, você vai esquecer o seu zumbido, entendeu? E eu falo isso com uma certeza de 100%, porque eu acho que o meu caso era pior que o seu. Então, se eu estou falando isso, você vai ficar legal. Procura a doutora Tani, sabe? Ela tem... Procura. Você fala para não falar, desculpa aí, Tani, vai ser assim para sempre. Pode ser, doutora, pode ser qualquer doutora, Tani, tá bom? Assim melhora. Qualquer pessoa que tem capacidade de tratar o seu zumbido, eu só vou falar uma coisa, não tente resolver sozinha, entende? Precisa de acompanhamento, né, Tani? Então, esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Procure uma orientação, porque tem jeito de você ficar melhor, entendeu? E a coisa mais imediata que você pode fazer, fica sempre com uma fonte sonora de background, de fundo. Você vai dormir, você tem que... Não esqueça, procure esquecer que você tenha, não fique focando no zumbido. Agora, isso sozinho é difícil. Por isso que eu pergunto, eu aconselho você, vá procurar um profissional. A Tani não quer que seja ela, mas isso que é ética. Gente, deixa eu contar para vocês aqui, já que a gente tem uns minutinhos aqui até a live acabar. O Giba não consegue guardar segredo, ele não consegue. Então, não contem um segredo para ele, porque sai, né? E era para ele ficar quietinho. Só rindo mesmo, Giba. Você sabe. Mas Não, ó, é o que eu falo, eu só não fico brava porque eu sei que a gratidão é muito grande, ela extrapola e é absolutamente recíproco por toda essa boa vontade que você sempre tem de ajudar, né? Mas de qualquer jeito, Giba, deixa eu só terminar aqui. Quando eu te perguntei da hiperacusia, como você estava hoje em dia, e você estava falando realmente que às vezes a bateria te incomoda, eu acho que isso nem é tanto um bom exemplo, porque a bateria tem um volume para realmente incomodar muita gente, mesmo que você ame esse som. Mas eu queria ainda te ouvir falar de como você tá com os sons do dia a dia, tirando a música, inclusive com a sua própria voz, que foi um exemplo extremo que você deu.
de hiperacusia, com o trânsito, com os eletrodomésticos da casa? Como é que você está lidando com esse tipo de som que é o mais comum de causar hiperacusia? A hiperacusia hoje eu não me, a minha voz não me incomoda, os tons daqui de casa não me incomodam. Só para você ter uma ideia, às vezes a geladeira me incomodava. Às vezes o ruído agudo que a televisão emitia me incomodava. E eu lembro que eu tinha uma televisão Sony gigante na minha casa naquela época, de tubo e tal. Eu tinha que colocar Sim. atrás um cobertor para poder assistir a televisão e o som agudo da televisão, que é Puxa. persistente, não me incomodar. Eu cheguei a ponto de ir em restaurante e aquele aparelhinho lá para afastar rato, que eles colocam em 9.000 Hz, 10.000 Hz, aquela frequência aguda, eu não conseguia ficar no restaurante, cara. Uma vez eu cheguei e falei pro cara, meu, dá para você desligar o aparelho de rato aí, cara, que eu não tô conseguindo ficar. O cara ficou olhando para mim, falei, você é louco, cara? Você tá escutando a frequência? Eu falei, tô. Para você ver como fica desbalanceado. Eu escutava frequências agudas de 9.000 Hz, de 8.000 para cima, cara. Isso é só cachorro que escuta. Será que eu estava virando um cachorro, né? Porra, podia ser, né? Mas, enfim. Era isso. Então, hoje em dia eu não percebo mais. E consigo escutar música tranquilamente, entendeu, Tani? Música eu consigo até escutar alto. O que eu não posso é sons agudos muito fortes, que nem você falou. A bateria não é um bom exemplo, porque é muito agudo e é muito forte. Sim, tem peças que são muito agudas, que tem que tocar a caixa com o rinchote, que é um procedimento que a gente usa, tocar o ar e a pele junto. Isso aí está lá no meu ouvido, tenho que estar com proteção. Com a proteção não me incomoda. Então, brecada de ônibus me incomodava profundamente. Isso daí não me incomoda mais. Então, tem jeito, gente. É só. É isso aí. Então, Giba, você foi uma precursora no estudo de zumbido no Brasil. Então, isso é uma coisa maravilhosa de colocar, entendeu? Então, eu não posso deixar de falar. Mas, obviamente, que hoje em dia existem vários profissionais que estão estudando, e às vezes até a decorrência do seu grupo de estudo, da sua expertise, de passar isso para frente, né? O que é importante, porque eu sei que assola muita gente esse problema. Então, procurem, agora brincadeiras à parte, né? Assim, procurem profissionais, gente, sabe? Não fiquem em casa tentando lidar com o zumbido, porque a gente sozinho não sabe lidar, a não ser já de cara com isso que eu te falei. Desensibiliza, tira o fator psicológico, não foca nele. Às vezes, só com isso as pessoas se curam, né, Tani? Às vezes, só com isso. isso mesmo. Então, eu vou pegar vários ganchinhos aí da sua fala. Hoje tem mais profissionais. Eu realmente, a gente começou isso aqui no Brasil e eu tenho, acho que, vários filhotes aí distribuídos em várias cidades, sejam outros otorrinos, sejam fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas que fizeram nossos cursos ou pós-graduação com a gente, são empolgados ou que são seguidores das redes sociais e vão divulgando. Então, hoje o panorama está muito melhor do que no tempo que eu comecei lá em 94, o tempo que eu conheci o Giba, que foi em 97. O panorama hoje, para quem quer se tratar, é muito melhor, né? Mas vamos arrematar duas coisinhas aqui. A ideia hoje, Giba, ver se faz sentido para você, eu acho que vai fazer, até porque você já permeou isso na sua fala. Existem vários caminhos diferentes para quem tem zumbido. Hoje a gente conversou com o caminho feito por um profissional da música, apaixonado, que pensou em desistir da profissão, continuou, deu a volta por cima e continua se expondo ao risco de uma maneira diferente, controlada, consciente, mas continua se expondo ao risco, tá? Então, ele teve um ótimo resultado através do tratamento da habituação e, em paralelo com o caminho dele, o Novembro Laranja está mostrando vários outros caminhos, tá? Então, para vocês terem acesso
a todo esse conjunto de 15 lives que a gente vai fazer e a gente está na 8ª, tá? Agora, falando um pouquinho do caminho do Giba. Então, se proteger, ter toda essa questão mental que ele teve, investir num som para habituar. A gente já falou em outras lives, se o zumbido é nessa altura, né, percebido dessa maneira, muita gente ouve um som de background aí com o objetivo único de mascarar o zumbido. E não é isso que a gente quer. A gente quer um som mais baixo do que o volume percebido do zumbido. Ah, então eu tenho que ficar ouvindo o zumbido? Tem que. O ideal para tratamento, para diminuição do zumbido, é um som mais baixo do que ele, sim. Porque se mascara, não ouve, é uma delícia naquele momento, porém, quando tira aquele som, nada aconteceu aqui. E a gente prefere investir na habituação como forma mais lenta, lembra da musculação, mais lenta de fazer a percepção ser diminuída de uma maneira mais permanente, tá? Lógico que sujeita a novas recaídas quando um carnaval aparece na frente da gente, né? Ou um show sem proteção, ou qualquer coisa abrupta, fogos de artifício, etc., porque a vida é muito barulhenta, tá? Então entendam o caminho do Giba, quanto ele conseguiu chegar lá na frente, né? Deixando esse zumbido de escanteio, falando, pensando e percebendo ele hoje, nesse momento da live, tá? Então, isso é a habituação perfeita que o cérebro sabe fazer, assim como ele faz com o tato da roupa que está encostando no nosso corpo, ou com o cheiro de um perfume francês que a gente coloca e sabe que vai durar horas, e depois de minutos a gente não está mais percebendo. Então é esse processo cerebral que também acontece com o som do zumbido, justamente porque ele tende a ser direto e reto para algumas causas de zumbido, como a exposição à música, tá? Então confia no seu cérebro, pensa, confia em você, lógico, né? Confia na capacidade de recuperação do corpo. Não se deixe impressionar só por coisas ruins. E o Giba é um super exemplo falando para vocês. Pode dar certo. A profissão, o amor, o brilho no olho pode ser mantido. Então, acho que isso é uma lição enorme para a gente carregar dessa live aqui com você. Não é, Giba? Deixa eu só fazer uma coisinha. Quem gostou da live? Vamos lá, vamos interagir com as pessoas aqui. Quem gostou da live, gostou do Giba, dá um feedback aqui pra gente. Giba, você vai fechar comigo, ó, daqui a pouco, tá bom? Eu falei que a gente ia ficar numa mini live, mas a gente foi aproveitando aqui, ó. Ó lá as mãozinhas para cima, que é para você sentir que você fez a boa ação do dia, tá? A boa ação do dia. Ó lá, o pessoal que aproveitou, né? Que gostou. É isso aí, Wellington, que bom. A Márcia Deconte, a Darlene, o Rich DR, Andrezinho Batera, Júlio César Beraldi, Josué Oliveira. Ó, o povo da Batera, é uma lição de vida isso daqui. Davi Bittencourt, Sandra, Vinícius, bateria, Adelson Moreira, music, Aline Marques, Casimiro, eu vou ler, faço questão. Fátima Gonçalves, Josso Web Drums, Samil Des Magalhães, a Jaci, a Pri Frância, Mary Sotomayor, Eunice Encomendas, Carlos Fermani, olha que bacana, Luiz Lully, muito obrigado, Giba, Alice Muraro, que vai ser a estrela de hoje à tarde, às 17 horas, o Giba é o brabo, Daniele Damasco, 2 horas de live, bora, olha lá, hoje não dá. Abraços da Noruega, olha que bacana, Giba, o Vitor Mônico Interiores, da Noruega, tem gente assistindo a gente. Noruega é demais. Noruega é demais. Já fui lá, já fui tocar com o Jair Rodrigues em Oslo. Que maravilhoso! Conta aí enquanto a gente tem uns minutos.
foi em 2009, eu fui para Noruega, teve um festival de música brasileira e levaram o Jairo Rodrigues, nós fomos para lá. E eu nunca vi um país tão... Parecia que eu estava em outro planeta, de tão lindo que é, de tão diferente que é. Parece que você está numa outra civilização. A gente adorou. Frio pra caramba, mas foi muito legal. Eles adoram a nossa música. E com o Jair, né? Que eu fiquei tocando com o Jair uns 7 anos até ele falecer. Entrei em 2008, né? E quando ele faleceu, fiquei com ele até ele falecer, mas são coisas que eu guardo pro resto da vida. E, ó, tocava forte, hein? Tocava forte com a proteção, hein? Com Ó, certeza. deixa eu te falar uma coisa, Tani. Eu queria oferecer para as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, sintam-se à vontade de mandar um direct, se quiser perguntar alguma coisa, mais alguma coisa, tá? Que a gente conversou aqui, algumas perguntas que eu não consegui responder, ou que a gente não conseguiu dar uma atenção, que às vezes não é por mal, é por causa da dinâmica da live, enfim. Podem entrar em contato comigo que eu tenho o prazer de ajudar. Na verdade, eu tenho o dever de ajudar. Entende? Porque essa é a Então, palavra. Quem já teve uma doença e se recuperou tem obrigação de ajudar os outros. E eu coloco dessa maneira, tá bom? é por isso que você mora no meu coração. É por isso. E ó, por isso também. Vamos fazer o seguinte. Então, quando acabar essa live, eu vou salvar no IGTV. E daí, se você me autorizar, eu só tenho colocado o primeiro aí, nome das pessoas. Cadê? É mesmo, olha lá que linda! Eu só tenho colocado o primeiro nome das pessoas justamente para proteger. Então, se você me autorizar, eu derrubo a live aqui e eu coloco o seu Instagram, pode ser? Pode. Coloca todos os contatos. Eu vou respondendo a hora que der, mas eu respondo a todo Isso, mundo. Tá bom? isso, exatamente, porque você é um super exemplo e foi maravilhoso, tá? Então, juntando essa energia aí de todo mundo que já agradeceu, Vitor, Mônica aí, ó, fica o feedback do Giba aí para você da Noruega, super bacana, tá? Então, agradeço um monte a participação de todos vocês, tá? Giba, a gente se encontra numa próxima aí oportunidade, porque não vai faltar a oportunidade da gente bater um papo e trocar uma figurinha, tá bom? Beijo no coração, pessoal. Até mais e obrigada por estarem com a gente. Tchau.